Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC, você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre aí nas suas noites de quarta-feira, com um assunto aí de impacto, um assunto de relevância e recebendo convidados que sempre estão trazendo novidades para nós. Hoje aqui conosco está o professor Tonon e a Maria Vitória. Tudo bem, professor? Tudo bem, Barreto? É um prazer voltar aqui no seu programa, né? E está trazendo aqui a Maria, que é uma aluna. Tudo bem, da Maria? Escola do Trabalho. Como é que você está se sentindo participando aqui do programa conosco, Maria? Muito bem, Maria. O professor Tonon é um professor numa escola estadual e a Maria é aluna dele, não é isso, Maria? É isso, professor? Isso. Além de aluna da escola, também é aluna do Grêmio Estudantil, né? Ela participa do Grêmio Estudantil, né? O professor Tonon, ele vai voltar aqui conosco ainda durante esse mês para falar de educação. Ele estará vindo com outros alunos. A Maria provavelmente também estará o acompanhando. Ele vai falar sobre educação quando ele voltar aqui. Mas hoje, professor, nós estamos aqui para falar de um assunto que tem mobilizado a opinião pública, que é o meio ambiente. Nós vimos durante o decorrer dessas semanas, das últimas semanas, a agenda do meio ambiente impactar muito os lares brasileiros. Eu diria até que não só os lares brasileiros, mas também no plano internacional, né? Estamos aí uma briga entre o presidente Bolsonaro com o presidente da França, lá o Macron. Eles descambaram aí para as ofensas pessoais, um falando da mulher do outro, enfim. E essa questão foi toda ela engedrada a partir da questão ambiental. Esses incêndios que estão acontecendo na Amazônia, que alguns dizem, não, isso já é comum, é parte do dia a dia lá da Amazônia, a época é uma época de seca que propicia muito essas queimadas, a questão aí dos fazendeiros, a questão do desmatamento, etc. e tal. O fato é que, de alguma forma, isso tomou a agenda mundial. Professor, como é que você vê essa situação lá na Amazônia, essas queimadas da Amazônia, professor? A opinião que eu tenho é mais uma visão política, né? Eu acredito que estão tentando prejudicar o presidente de todas as maneiras, né? Eu acredito que sempre existiu e sempre vai existir, e há um sensacionalismo muito grande da imprensa e alguns países como a França, alguns países europeus, que estão querendo tirar proveito e tirar carona desse assunto. O Macron, por exemplo, não tem o que falar. Por que ele não vai cuidar da França, né? Lá do teatro que pegou fogo, né? Por que ele vem agora? A Igreja de Notre Dame. A Igreja de Notre Dame, que do lado lá tem o lago. Por que ele não fez absolutamente nada? E você sabe que a Amazônia é algo que deveria ser soberania nacional. Pertence, são 9 países, né, que faz parte da Amazônia Legal, mas 60% pertence ao Brasil. Eu acredito que o Brasil não pode negar de ter autonomia perante a Amazônia. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a Vitória. Vitória, quantos anos você tem, Vitória? 16 anos. A Vitória vai herdar toda uma situação aí nacional, uma situação no plano, inclusive, do meio ambiente. Você, como uma jovem, 16 anos, uma adolescente, como é que você vê essa situação que está acontecendo na Amazônia, Vitória? Então, eu quero crescer, quero ter minha família, meus filhos, e isso vai prejudicar muito, porque a gente usa a Amazônia também para o nosso meio ambiente, para a gente respirar, para a gente viver. E com isso prejudica muita coisa, porque não tanto financeiro como tudo, porque a gente precisa a questão da qualidade de vida, desse futuro, né? Do futuro. Sim, tanto como eu, como as crianças que estão vindo para o mundo agora também vão precisar disso. E vai chegar aqui e vai ver essa situação toda desagravante, todo esse negócio. Eu acho que está muito complicada a situação. Professor, você trabalha com a juventude, a Maria aqui é sua aluna. Você não vê... desde o início do governo Bolsonaro, que nós vimos que, de fato, a agenda do meio ambiente, ela não foi, digamos assim, de grande relevância para o governo. E tem uma sensação hoje no mundo, desde aí da queda do Muro de Berlim, e depois nós tivemos aí um avanço aí dessas correntes ideológicas, tomando pelo lado político, como o professor havia dito, nós tivemos um avanço ideológico aí das proposições de esquerda, enfim, a América do Sul, tivemos aí o Fórum de São Paulo tão decantado, etc. Aí nós tivemos uma reação de outras correntes, o pessoal mais conservador, a direita veio e começou a ocupar o espaço. Hoje nós temos um governo aí que ele é mais alinhado com o conservadorismo e com a direita, que é o governo Bolsonaro. A agenda
do meio ambiente, ela ficou muito que linkada à questão dessa dicotomia esquerda-direita à esquerda. Você concorda com isso? Eu tenho comigo que a agenda ambiental é uma agenda da humanidade. Tá aí, voltando à minha pergunta, aí a Maria, sua aluna, 16 anos, acabou de falar para nós, você não vê com uma certa preocupação esse certo descaso e essa questão dessa idealização dessas agendas, agenda do meio ambiente? Vejo novamente pela questão econômica. Tanto as nações como as grandes empresas, elas são imortais. Então, elas não vão ter pressa de tomar um patrimônio que é nosso, ou daqui a 30, 40, 50, 60 anos. Eu sempre conto aos alunos uma historinha de um sujeito que ficou endividado. Pegou lá uma boa quantia com o seu agiota e que todo mês pegou lá seus 100 mil reais. Todo mês, seu Barreto ia lá, dava 5 mil reais para o agiota. Passou um certo tempo, falou, amigo, você precisa pagar um montante dessa dívida. Você está me devendo 100 mil reais faz muito tempo. Aí você negociou com ele de 5%, passou para 10%. Novamente, você com dificuldades financeiras, chegou, olha, só posso pagar 5. Os outros 5 mil vai para o montante da dívida. E o sujeito começou a gerenciar a sua vida, Barreto. Falou, Barreto, você tem 2 meninos em escola particular. Você pode muito bem tirar os 2 e colocar numa escola pública. Você tem um carro muito bom, você pode dar o seu carro para mim? Essa hora a dívida já está, né? 300, 400 mil reais. Olha, dá o seu carro para mim. Daqui a pouco, novamente, o sujeito começa a se intrometer na sua vida. Fala, Barreto, você tem um belo de um apartamento. Você pode vender o seu apartamento, dar uma parte do dinheiro para mim e morar num apartamento menor. Passou um certo tempo, Barreto, você perdeu tudo. Tudo. O sujeito simplesmente queria gerenciar a sua vida. É assim que eu vejo a situação desses países da Amazônia, essa capacidade de gerenciamento. Quanto mais o país ficar endividado, talvez o FMI, a comunidade financeira internacional, quer que o país passe por uma situação difícil para justamente perder a sua capacidade de gerenciar o seu próprio meio ambiente. Só lembrando uma coisa, se a gente pegar hoje os municípios do Brasil, são 5.500 municípios. Se você pegar, de fato, os 4.800 não consegue pagar nem a sua Câmara Municipal. Então, se você falar, olha, vamos devastar para ser economicamente interessante, é complicado. Então, tem que existir esse repasse. Bom, de qualquer forma, você sabe que o Brasil ele é detentor de muitos créditos do carbono. Aí, né? O Brasil, lá aí, alguns anos atrás, ele foi um dos grandes atores na cena mundial, na questão ambiental, e ele acumulou muitos créditos. Ou seja, o crédito significa que quando você diminui, você aumenta o seu reflorestamento, você diminui a emissão de gás carbônico na atmosfera, e isso você gera créditos, que são créditos que se transformam em dinheiro. O governo Bolsonaro, nessa semana, no começo da semana, ele foi lá e ele recusou uma ajuda internacional aí de alguns da Noruega? milhões. Não da Noruega. O G7 se reuniu, os países mais ricos do mundo se reuniram lá e discutiram a situação brasileira. Eu concordo com você, em parte, quando você coloca a situação como os interesses que estão voltados para a Amazônia. É óbvio, ali você tem minérios, 1.000 tipos de minérios diferentes. Você tem ouro, você nióbio, tem pedras preciosas. O decantado, o nióbio hoje é o nióbio da moda, né? Nióbio é o metal da moda, né? O nióbio. Né? Bom, enfim, tem muito interesse, além do interesse das indústrias farmacêuticas, porque ali é um santuário onde você tem pesquisas, remédios, a vegetação ali, enfim, a flora nativa, ela serve de base para muitos medicamentos, para toda a indústria farmacêutica. Deixa eu concluindo aqui, professor, daí o que acontece? De qualquer maneira, existem os créditos, esses créditos, o Brasil é detentor desses créditos. Ele tem que receber dos outros países. Ou seja, eu fico pensando assim, que quando o governo brasileiro ele vai lá, ele não quer esse dinheiro, porque esse dinheiro ele representa que vocês estão querendo ter uma ingerência, como você colocou, etc. Ingerência, esse colonialismo. Mas de qualquer maneira, esse recurso já é um recurso que o Brasil, que foi um dos grandes atores dessa situação toda que eu acabei de lhe narrar, ele é detentor desses créditos. Não é um dinheiro que, na verdade, eles estão ajudando o Brasil. Acho que deveria até mudar essa situação. É um dinheiro que deve ao Brasil, que deveria ser repassado para cá. Mas eu fico pensando também, professor, me diga você a sua opinião, que é a questão da militarização da Amazônia no espaço brasileiro é uma situação meio que... ela não me parece muito equilibrado isso, não, hein, professor? Porque, afinal, nós temos, olha, o IBAMA está praticamente com as funções dela reduzidas a 20%. E o Exército, as Forças Armadas estão
tomando conta de uma série de situações. Essa situação da Amazônia. Eu não sei, as queimadas elas existem, não é só no Brasil, as queimadas estão no mundo inteiro, tem muitas florestas queimando. De qualquer maneira, por algum motivo... Então, voltamos à questão política e econômica. Por algum motivo, a questão aqui no Brasil, ela tomou uma preponderância muito grande, mas eu acho que foi porque, de repente, aumentou mesmo esse número de queimadas, houve um desmantelamento aí de áreas correlatas à fiscalização, houve aí talvez um incentivo, entre aspas, eu não estou dizendo que o governo falou vai lá e desmata, entra e faz pasto, mas o agronegócio ele recebeu um grande impulso do governo atual, até porque ele foi um dos grandes patrocinadores aí de toda a situação, né, da eleição do Bolsonaro. Não quero aqui... diferentemente do nosso governo, eu não quero fazer ilações irresponsáveis, mas eu quero chegar a uma conclusão por tudo que nós estamos vendo aí, que eu acho que precisa de um pouco mais de equilíbrio de todas as partes aí, não, professor? Com certeza. Não. Infelizmente, a gente tem vê também o lado negativo também do governo Bolsonaro, essa questão da truculência, como você falou, né? Eu acho que tem que existir mais diplomacia, existir mais conversa, porque a população agora foi uma questão até mundial, às vezes uma fala impensada, a gente tem que ter esse policiamento e ser mais politicamente correto. A fala impensada é uma coisa que é característica desse governo, não? Sim. Ele vai e fala, depois tem que voltar atrás, o pessoal tem que desculpar. Não sei se isso é uma estratégia, ele fala, depois volta, pode ser que seja também uma maneira, né, de estar repassando. Você vê, apesar de todos esses... Pode continuar, professor. Todos esses conflitos, a gente percebe que algumas coisas andaram, né? Por mais que truculência, o filho, tanta coisa que a gente acaba... Você veja, até hoje eu não entendo essa questão que se discute tanto do filho dele ser embaixador nos Estados Unidos. O sujeito que é deputado federal, que vai perder o mandato, o sujeito que é presidente do Diretório Estadual de São Paulo, que é importantíssimo, ele vai ser responsável por 645 prefeitos em São Paulo, para poder escolher, que é fundamental. Você sabe que hoje, falando da questão política, né, que é uma coisa que a gente entende um pouquinho, você veja, o PSL, que é o partido do Bolsonaro, não existe. Deve ter uma meia dúzia de prefeitos do antigo PSL. Se você pegar hoje o PSDB, tem mais de 1.000 prefeituras. Você pega o MDB, tem mais de 800 prefeituras, que é o segundo partido com o maior número de prefeituras, e o PSD, que é o partido do Kassab, que vem em terceiro com o maior número de prefeitos. Eu queria... E o PSL, você vê que não tem nem. Vocês estão vendo, o professor aqui, ele não deve gostar muito, porque ele dá aula e entra na sala de aula, os alunos tudo com o celular na mão, né? Professor, sem celular, né? Ele faz isso, Maria? Ele tira o celular do pessoal, não? Ou ele é meio condescendente com essa questão, né? Ele não chega já brigando, guarda o celular, que não sei o quê, mas... Ele é tolerante, assim, né? Ele é tolerante, Bastante. mas assim, quando a pessoa tá lá só no celular, não quer fazer a lição, ele tira da sala e manda pra diretoria. Agora, se você tá com o Tá te celular... entregando aqui, professor. Tá, com o fone, mas tá prestando atenção, tá fazendo o que ele pede, ele até fica de boa, mas tem gente lá na sala que não faz nada mesmo. Eu falei... no celular. Eu falei isso aqui, falei com a Maria, eu falei isso aqui porque é o seguinte, vocês estão vendo aí que eu tô com o celular na mão, porque o professor Tonon aqui, antes de vir aqui, eu já tinha discutido com ele que a gente já falou um pouco da minha mente, ele me mandou aqui na verdade, ele me encaminhou uma mensagem aqui no WhatsApp, né, dizendo assim, que o Bolsonaro é um animal político. Você é meio a favor do governo Bolsonaro, né? Você é a favor do Brasil, né? A favor do Brasil. Claro. Aí ele me diz aqui o seguinte, só concluindo que... ele me deu um termo, ele falou de um termo aqui que se chama dissonância cognitiva, que seria o fato do Bolsonaro ele estar fazendo tudo isso de caso pensado. Isso. Eu particularmente, professor, aliás, o cognitivo está na pauta, um termo que está na pauta do dia, né? Eu particularmente, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que ele se viu premido por uma situação e resolveu arrumar uma saída e a dissonância cognitiva, que eu vou procurar saber melhor o que vem a ser a dissonância cognitiva, foi uma saída que ele teve, né? Aqui você tem até você fala o que é, né? Como é que que ia ter uma reunião lá no Vaticano, e essa reunião envolvia uma família tradicional lá francesa, e que é ligada a correntes de esquerda. Bem, tem toda uma situação aqui. O fato é, toda a situação, ela acaba tomando um rumo politizado. Eu vou
vou perguntar para o professor o que vem a ser essa tal da dissonância cognitiva. O professor vai responder, mas daqui a pouquinho. A gente vai respirar um pouquinho e já volta, hein? Sai daí não, hein? Dissonância cognitiva. Professor, como é que funciona essa história de dissonância cognitiva? Assim, ao meu ver, é uma maneira de distrair a boa parte da população. Enquanto está preocupado lá, como eu acabei de falar, preocupado que vai ser embaixador, que vai ser isso, o Bolsonaro falou aquilo, falou mal da mulher desse, daquele outro. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo. Aconteceu, você veja, a reforma da Previdência, isso demorou anos e anos para acontecer. Você pode dizer que em pouco tempo ele conseguiu passar. Não estou aqui querendo defender o Bolsonaro, mas essas tantas coisas que se fala... tem gente, jornalista, claramente chama ele de ridículo, que ele exagera nas coisas que faz, mas a coisa vem caminhando. Você não pode negar que a reforma da Previdência está aí. Coisa que Fernando Henrique Cardoso não conseguiu, o Lula não conseguiu, a Dilma não conseguiu, esse pouco tempo do Temer também não conseguiu, e em pouco tempo está tentando ajeitar a casa, né? E é bastante complicado. A gente sabe aí a pressão que existe da sociedade, esses políticos estão acostumados a mamar bastante, né? Precisa ter uma reforma política, há necessidade de fazer muitas coisas e que a Rede Globo também, que se sente pressionada, porque não existe tantos repasses, então é bastante complicado. Então, se a gente pegar da questão política, a gente pode imaginar que tem 30%, acredito que deve existir, se eu estiver falando bobagem, da esquerda ainda. Deve ter seus 30%, 34% dos eleitores do Bolsonaro. Tem esse meio que está indo para cá, vai indo para lá, e a gente já percebe que já existe uma tendência, já praticamente pré-candidatos de centro, já tentando embolsar esse número de eleitores que estão indecisos. E a tática, naturalmente, é combater ao máximo a candidatura do Bolsonaro. Sabe que eu vou dizer para vocês todos aqui, o professor, eu tenho uma grande amiga que ela já veio aqui no programa falar sobre a questão ambiental. Ela é ligada aos ODS, que são os Objetivos Sustentáveis do Milênio. E ela é uma pessoa que nasceu lá na Amazônia e ela é muito ligada às tribos indígenas. Ela é uma grande ambientalista. Hoje, se não me engano, ela está dando uma palestra no Rio de Janeiro. E eu conversei com ela, até tinha convidado ela a vir ao programa, devido a todos esses compromissos, ela não pôde vir, mas eu tive a oportunidade de indagar dela, dessa questão ambiental, professor, como ela via isso, como era o sentimento lá na Amazônia com relação à questão das ONGs, à questão das políticas ambientais que estavam sendo desenvolvidas lá. E me surpreendeu muito que ela, agora veja, de forma geral, eles querem imputar a agenda ambiental, a questão da esquerda. Eu acho que a agenda ambiental é a questão da humanidade. Sim. Esse é o primeiro ponto. Ela é uma pessoa que ela é uma ambientalista e ela foi muito clara comigo. Ela falou, olha, Barreto, a corrupção internacional é muito grande. Tem muitas ONGs que estão lá e se você ouvir, o que você ouve da boca das tribos indígenas é que, de fato, as ONGs não... Ela mantém eles lá, mas elas não dão nenhum tipo de suporte para eles, entendeu? Se está sendo dito por uma ambientalista que vive lá, né? Um grande abraço aqui para a Claudinha Salema, espero que ela venha aqui conversar conosco aqui o mais breve possível para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas ela me dizia isso. É interessante nós observarmos isso, não é uma pessoa que tem... Então, eu vejo da seguinte maneira, eu não vou imputar ao governo brasileiro nenhum tipo de desvio, ou seja, eu não vou dizer que ele está redondamente errado. Acho que até que não, realmente ele tocou num ponto, numa ferida internacional. Existe, de fato, muitos interesses. Diria até, professor, que os bem-intencionados... Nessa celeuma toda, se resume a menos de 10%. Você falou dos 30% dos conservadores, dos 30% do pessoal lá ligado às agendas mais da esquerda. Eu diria que na questão ambiental, os bem-intencionados, de fato, se reduzem a menos de 10%, não? Sim. De todo jeito que você está falando, para essa preservação do meio ambiente, da Amazônia, acredito que tem que se discutir e chegar a um acordo. Se eles querem que se preserve a Amazônia, que pague por isso também. Né? Porque
países aí destruíram todas as suas reservas e agora quer controlar e tirar a soberania do Brasil. E você sabe que é uma crítica aqui construtiva, eu não quero colocar de forma nenhuma mais lenha na fogueira, mas a questão, por exemplo, da Alemanha, a questão aí de outros países, você sabe que a Alemanha, ela produz uma imensa quantidade de plástico. Os países da Europa, de forma geral, produzem muito plástico. E o que fazer com esse plástico, né? Energia atômica. Não, a ideia é a reciclagem, né? Mas sabe o que eles fazem? Na verdade, isso aí é um dado, vocês podem entrar aí no site do Greenpeace ou pesquisar e vocês vão ver. A maioria desses plásticos é tudo mandado para países como a Índia, como países aí que são países pobres. Eles têm acordo com esses países que eles mandam esse refúgio plástico para esses países. Muito desses plásticos realmente tem condição de ser reciclado, mas muitos não têm. Foi imensas pilhas de lixos plásticos que seguem em container para esses países aí. Enfim, e agora, você vê lá, né, no país, Alemanha, os parques eram tudo limpinho, só que isso tem um preço, né, que a sujeira está num outro país. A Indonésia é um país que recebe muito plástico lá dos países. Agora, ele tem que ter um discurso mais afinado, né? Porque, afinal de contas, eles estão defendendo o meio ambiente, uma coisa não é só a preservação da floresta amazônica, mas é todo um meio ambiente, né? Você sabe que o Albert Einstein dizia que meio ambiente é tudo que não sou eu, né? E ele estava redondamente certo, né? Meio ambiente é tudo que não sou eu, né? Eu diria até que meio ambiente sou eu também, né? Porque eu estou inserido num contexto. De qualquer maneira, esses países, o discurso dele não está muito assente com a prática, não, professor? Com certeza. E você imagina a soberba aí do presidente francês em chamar o G7 para tentar negociar e tentar resolver essa questão, né? Sem chamar um representante brasileiro. E como eu falei, ou o crescimento econômico versus preservação do meio ambiente, como a maioria dos municípios. Então você fala, no Brasil tem 4 mil, aí a pessoa fica chocada. Tem 4.800 municípios no Brasil que não conseguem pagar a sua folha salarial, sua folha de pagamento, a sua Câmara Municipal e o seu prefeito. Mas, em compensação, preserva o meio ambiente. Então, é uma questão a ser discutida. É uma questão sempre a ser discutida, sempre né? a ser discutida. O que deve ser feito, Maria? Deixa eu perguntar para a Maria, que está quietinha, o que deve ser feito para preservar o meio ambiente? O que você faz para preservar a sua casa, o meio ambiente? O que você faz, Maria? Eu acho certo não ficar jogando lixo no chão, porque passa muita coisa na televisão, até mesmo no Facebook, na internet, os rios, assim, tudo cheio de lixo, cheio de sacola, tudo, garrafa, e prejudica não só a gente, como os animais também, porque tem peixes que estão morrendo porque tem rio sujo, tem rio com lixo, e você passa também e você vê aquele lixo, tem gente que não tem consciência de ver um papel no chão e ir lá e pegar e jogar no lixo, eles veem e deixam, e vai lá e joga mais ainda. Aí depois você fala, ai meu Deus, a minha rua alagou, olha a sujeira, que não sei o quê, mas você foi lá, pegou um lixo que estava no chão e jogou no lixo? Não fez. Você só foi lá e ajudou mais a prejudicar isso. Então, eu acho que a sociedade, ela meio que não se preocupa muito com isso. Ela só meio que ajuda. Você coleta um lixinho quando você vê fora do lugar? Você tem essa ação? Quando eu tenho lixo, quando eu não vejo um lixo, eu guardo na bolsa ou no bolso. Quando eu vejo um lixo, eu vou lá e jogo. Hoje, na hora que entrou no estacionamento, eu não achei um lixo. Fiquei segurando, quando achei um lixo, fui lá e joguei, porque eu não sei que o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Olha, vocês estão vendo aqui a Maria falar aqui, o exemplo dela é isso mesmo que tem que ser feito. As pessoas têm que ter consciência. Lá no Grêmio, vocês têm um movimento, algum tipo de educação ambiental, professor? Perguntar para a Maria primeiro, vocês fazem algum tipo, vocês têm uma preocupação no Grêmio com isso, Maria? Então, a gente está pensando em fazer muitos projetos na escola. Na escola a gente tem vários lixos de várias cores, de metal, plástico e tudo mais. E a gente quer preservar muito mais isso, falar para os alunos que... Porque tem a tia da limpeza, mas ela não é obrigada a ficar pegando seu papelzinho que você jogou no chão. Ela não é obrigada a pegar a bolinha que você ficou jogando no seu amigo que caiu no chão. Ela tá ali para só dar uma ordem, não ficar limpando a sujeira que você fez. E eu acho que as pessoas deveriam colaborar muito mais, muito mais. Uma questão de educação ambiental, não, professor? Olha, Barreto, o ano que vem, você sabe que a cada 10 anos tem o censo demográfico, que é uma coisa que eu sempre falo. Se tem o censo demográfico, é para você imaginar que algumas cidades estão crescendo, para ter um planejamento, certo?
Então, se você vive numa sociedade que não tem a visão do médio e a longo prazo, você vive numa selva. Se aqui em São Paulo hoje tem 10 milhões de habitantes, eu tenho que planejar para que ela chegue a 12, para que ela chegue a 13. Como isso não acontece, salve-se quem puder. Vai chegar de qualquer maneira. O problema é o planejamento. O planejamento. Né? Então, eu acredito que em todos os sentidos tem que existir, acho que a palavra... Educação. Educação e planejamento. Como que nós vamos viver? Nós temos 10, 12 milhões de habitantes, a grande São Paulo, como que vamos fazer? Onde que vamos jogar o lixo? Onde que nós vamos sobreviver nesses próximos anos? Apesar que a população vem diminuindo, mas de todo jeito você percebe que algumas capitais vêm crescendo bastante. Professor, essa questão do Grêmio eu acho muito interessante, porque o Grêmio é um centro que pode ser da onde emana algumas ações de educação, como a questão que nós estamos tocando hoje, que é a educação ambiental. E eu vejo o seguinte, veja, que não necessariamente ele tem que ficar restrito ao interior da escola. Isso pode atingir um entorno, um bairro, não é uma ação interessante? Uma professor? praça, né? Então. Um trabalho de consciência, né? Principalmente que o Grêmio... O Grau 71, tem muitos jovens da idade do Gustavo, meninos com 12, 13 anos. Eu acho interessante isso, porque deixa um pouco aquela visão política e fica aquela questão mais concentrada da política dentro da escola, a política interna da escola e que pode sair para o bairro também. Então, não só você preservar no bairro, mas você colocar essa preservação no entorno, ou seja, levar essa educação ambiental para a vizinhança. Isso, né? O professor me dizia o nome da escola? É Vitor dos Santos Coelho. Vitor dos Santos Coelho. Ela fica na Zona Norte. Zona Norte. Vila Sabrina. Na Vila Sabrina, né? Professor, estou mandando aqui um abraço aí para os professores e para todos os alunos aí, enfim, o pessoal... A Maria, se quiser mandar um abraço. Para o pessoal da escola. Para a direção da escola. Aí, Maria, fique à vontade aí, Maria. Você tem alguém que você quer... Que liberou. Mandar um abraço para a escola, agradecer os professores pelo ensino. E principalmente para a Marialda, para ela me ajudar em tudo que eu preciso. Queria dizer a todos vocês aí que a questão da presença do professor Tonon, que já esteve conosco antes, dos alunos da escola, dos alunos do Grêmio, essa batalha que o professor tem aí com relação aos Grêmio, eu já sigo isso há algum tempo, eu acho isso muito importante, sobretudo porque é uma escola estadual, é uma escola pública e aonde o esforço é muito grande para se ter ali uma educação de qualidade e discutir temas que são de relevância, como é o caso hoje do meio ambiente. Eu fiz questão, viu, professor? Gostaria de falar mais uma palavrinha? Eu fiz questão de trazer o tema do meio ambiente, porque eu acho muito importante para a juventude, para o futuro. Fale, professor. Não, é o seguinte, em janeiro, eu completo 54 anos e 28 anos de magistério. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de mexer com o Grêmio. E nos últimos anos eu tinha uma certa dificuldade, porque Grêmio é para a escola toda, é para todo mundo participar. E, infelizmente, eu tive alguns aborrecimentos, porque todo ano é a mesma coisa. Então, tem algumas pessoas que se acham, talvez por serem funcionários públicos, porque talvez esteja mais tempo, mas... E democracia foi isso. Meninos de 6º, 7º anos e que venceram a eleição honestamente. Eu já tive várias situações que eu passei bastante, situações, sabe, desagradáveis por causa disso, simplesmente por defender o que é justo. A eleição é anual e todo mundo tem o direito de participar. Tá? É uma luta que vale a pena a gente apoiar. Ô Maria, mande aí uns cumprimentos aí a todo mundo, umas palavras aí pro pessoal para sua participação aqui no programa. Eu quero agradecer por ter a oportunidade de estar aqui de novo. É sempre uma honra estar aqui. Eu quero agradecer também muito a escola por ter me ensinado, porque tudo que eu sei, a escola tá ali para me ajudar. A Marialda também, a diretora, sempre me ajuda quando eu preciso, sempre me ajuda. O ensino dos professores é bom. Tem gente que fala, a escola não é boa, mas eu acho que quem faz a escola é os alunos e não os professores. Também os professores, mas eu acho que quem fala que a escola é ruim é porque é ruim. Porque os alunos que fazem a escola. Porque tem aluno que não tá nem aí, vai para a escola só para dormir ou para escutar música e não tá ali para aprender, não tá ali para se esforçar, para ter um futuro bom. Mas eu quero agradecer pela oportunidade e pelo Tonão de ter trazido aqui de novo. Eu gostaria de agradecer a Maria, que a Maria estava comigo presente no dia da apuração do Grêmio. Né? Foi uma felicidade muito grande, a Maria estava ao meu lado. Gostaria que você comentasse, Maria, qual foi a sua sensação a hora que nós percebemos, aliás, nem deveria falar percebemos, porque a escola é para todo mundo. Infelizmente, se eu não ficasse, como eu falei, ficasse de cima, não teria eleição já nos últimos 2 ou 3 anos.
Tá? Então, gostaria que ela comentasse qual foi a sensação, porque foi uma grande surpresa a eleição do Grêmio Grau 71. Ah, foi uma grande surpresa, porque o Marte era um Grêmio muito forte. Eles tinham muita coisa, muita coisa. Aí quando a gente começou a contar os votos, e eu vendo que a gente estava para frente, eu não acreditava, porque eu falava, nossa, meu Deus, será mesmo que é isso? Aí foi quando deu a finalização, que falou que a gente ganhou. Aí eu comecei a gritar pela escola, comecei a falar para todo mundo. Contei a escola inteira ficou sabendo por causa que eu comecei a gritar. Falei para todo mundo que a gente tinha ganhado e tudo mais, mas eu mesmo não acreditava que a gente tinha ganhado do Marte, porque o Marte ele ficou no cargo 4 anos seguidos. Ninguém conseguia ganhar dele. Foram 2 anos. Foram 2? Isso, foram 2 anos. E ninguém conseguiu ganhar. E a gente chegou, tipo, só para fazer mesmo e a gente ganhou. Eu fiquei muito surpresa. Eu achei que não... Quando eu montei a chapa, foi o Gustavo, 3 meninos de 11 a 12 anos. Eles chegaram na escola e falaram, Tonão, você mexe com o Grêmio e tal? Eu falei, vamos, fiz uma chapa. Aí o negócio foi andando, realmente foi uma grande surpresa. É lógico que você sabe que eu sei das expertices de uma eleição, de um grupo pequeno de 400, 500 pessoas, foi fácil, né? Honestamente, o grupo venceu. Então, e foi uma... Olha, melhor nem deixar para um outro programa o que aconteceu. Sensacional eu estar aqui presente com o professor Tonon, com a Maria, e ver a alegria deles dessa vitória. Eles são pessoas que estão na escola pública, que estão fazendo uma escola pública melhor. É um exemplo que fica para todos nós. Discutimos aqui meio ambiente, que tem muito a ver com o futuro de toda essa juventude, com nós mesmos, que somos seres viventes nesse nosso turno aqui, mas, sobretudo, com aqueles mais jovens aí que estão construindo, estão ascendendo ao mundo, que tenham um mundo melhor, né? Agradecer muito ao professor Tonon, agradecer a Maria. Eu agradeço mais uma vez ter participado. Talvez não tenha a mesma visão que a sua, ou mais uma questão mais política, mas, do jeito, a minha verdade, a minha honestidade é... A minha visão é a visão da humanidade, professor. Isso. Não se preocupe não, entendeu? Agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que na próxima quarta-feira nós estaremos aqui de volta com mais um assunto de grande impacto, de grande relevância. Fique conosco. Obrigado a todos. Fiquem na paz.